Eu tava com muita preguiça de gravar vídeo hoje, aí eu lembrei que outro dia eu comentei com uma amiga que eu tava com preguiça de gravar, um outro dia também, e aí ela falou assim: e as pessoas que estão aí precisando dessa informação não vão ter a informação por causa da sua preguiça? Como perder a host family na entrevista? Foi isso mesmo que você ouviu. Me parece que tem muita au pair por aí que ainda não entendeu que a entrevista com a host family é nada mais do que uma entrevista de emprego. Porque tudo bem, o programa au pair é um programa de intercâmbio e você vai ser tratada como família e tudo mais. Mas o mais importante para a família é como você vai fazer o seu trabalho. Essa eu achei que não era possível e eu achei que não precisaria ser falado, mas aparentemente precisa. Quando a au pair não fala sobre as crianças, ou quando ela não dá a devida importância que as crianças têm dentro desse programa, porque vamos combinar que se não fossem as crianças, não existiria o programa au pair, né, au pair? É óbvio que a gente fica empolgada para saber sobre a cidade onde a gente vai morar, sobre as faculdades ou qualquer curso que você vai poder fazer, sobre viagens, sobre compras e tudo mais. Porém, tenham o bom senso de primeiro falar sobre o mais importante, as crianças. E não fiquem só na listinha que a agência passa, porque essas perguntas básicas as famílias já estão cansadas de ouvir. E tudo bem, elas são perguntas importantes, você deve fazer essas perguntas. Mas faça também perguntas que você realmente quer saber sobre as crianças e sobre essa família. Por exemplo, a personalidade das crianças. Se você tiver mais de um filho, se elas se dão bem entre si. Se elas gostam de brincar entre si, se elas têm amigos e gostam de brincar com amigos. Criança que não gosta de ir em playdate ou sair com amigos é um saco, porque você vai ter que ficar o tempo inteiro com ela, brincando com ela. Se algum dos filhos ou o filho é uma criança muito dramática que dá escândalo na rua, fato, já me perguntaram isso em entrevista de emprego. 2 famílias já me perguntaram como você lidaria com a seguinte situação. Meu filho começa a fazer um escândalo no meio da rua, você vai buscar ele na escola e ele se recusa a ir pra casa. Como você lidaria com isso? Eu fiquei totalmente surpresa, porque eu nunca imaginei que um pai admitiria que o filho é mimado desse jeito. Às vezes não é mimado, às vezes é questão de personalidade mesmo, vai fazer o quê? Mas os pais querem saber se você vai conseguir lidar com uma situação dessa. E é ok você querer saber como são essas crianças, porque afinal quem vai passar o dia inteiro com elas é você, não os pais. Portanto, pense no que você realmente quer saber sobre essa criança e sobre a família e adicione essas perguntas mais interessantes do que somente o básico que a agência passa sobre alergia, sobre schedule, sobre o que elas gostam de fazer, o que elas gostam de brincar, o que elas gostam de comer. Tudo isso a família já vai falar. Se tiver alergia, principalmente, vai ser a primeira coisa que eles vão falar, porque é caso de vida ou morte. Todo mundo lá é alérgico a amendoim, por exemplo. Então, essa é a primeira coisa que eles vão falar. Todo mundo tem problema com glúten, muita gente tem problema com lactose. Isso aí eles já vão avisar desde o começo. E, enfim, se esquecer de falar sobre as crianças, vai ser desconsiderada e riscada da lista já no começo. Quando o inglês da au pair é muito ruim, tem certas pessoas que têm o dom de passar em testes de inglês, testes escritos e de listening e até o speaking, sem realmente saber falar inglês. O problema com isso é que se a família precisar da au pair, por exemplo, ajudar as crianças a fazer tarefa da escola, ou se a criança está numa idade que ela está começando a falar e eles querem que a au pair converse muito com essa criança para estimular a fala, se o seu inglês for muito ruim, eles vão te desconsiderar, porque simplesmente é uma necessidade para eles que você saiba falar bem. Essa, na verdade, não é muito culpa da pessoa, mas saiba que quanto melhor o seu nível de inglês, melhores as suas chances de um match. Quando a au pair já fez planos para as férias. Essa eu acho maravilhosa, porque você nem começou o trabalho ainda. É a mesma coisa de você ir numa entrevista de emprego e antes de saber se vai ser contratado ou não, você já deixar estipulado que suas férias terão que ser entre 2 e 17 de agosto. O que te faz pensar que essa família já vai negociar data de férias com você sem você ter ainda trabalhado um dia para eles e provado que você merece escolher essa data? Porque é assim que eles veem a situação. Eles sabem que é obrigatório dar 2 semanas de férias para as au pairs, mas eles acham que primeiro você tem que merecer, pra depois poder escolher a data das suas férias, porque às vezes é difícil para eles acomodar a data que a au pair quer. Por exemplo, se você quer tirar férias durante o verão é a época que eles mais precisam de alguém em casa, porque as crianças não vão estar na escola. E se a família não tiver condição financeira de contratar uma outra nene para te cobrir enquanto você está de férias, eles simplesmente não vão poder te dar as férias nessa época. Agora,
Eu já li um depoimento de uma host mom que falou o seguinte, e eu acredito que esse pensamento seja muito comum entre eles. A nossa au pair chegou faz menos de 2 meses e ela não tá sendo o que a gente esperava, ela não tá cumprindo tudo que ela prometeu e ela está pedindo férias na data tal e tal, que é uma data muito difícil pra gente acomodar, porque não vamos ter como arrumar ajuda pra cobrir ela. E se essa au pair estivesse realmente fazendo a parte dela, eu iria me desdobrar e fazer o possível pra ajudar. Só que ela não tá fazendo. Então eu não me sinto na obrigação de ter que dar pra ela as férias da hora que ela quiser. Vou dar as férias quando for mais conveniente pra gente, pra nossa família. A família deles está sempre em primeiro lugar. Você já tem uma ideia de onde você quer passar férias e quando? Comente na entrevista que você adoraria ir para tal ou tal lugar de férias e pergunta para eles qual é a época que você acha mais legal ir para esses lugares, entendeu? Joga a ideia, mas não estipule isso como um pré-requisito para você ser contratada, porque isso vai fazer eles te desconsiderarem. E você pode estar pensando que, imagina, eu jamais faria isso, mas pelo que parece, tem muita au pair que tá fazendo. Quando a au pair tem expectativas totalmente fora da realidade sobre o programa. As famílias que já tiveram au pairs antes e já conduziram outras entrevistas já aprenderam a detectar isso rápido. Quando a au pair não tem noção de que o programa é muito mais trabalho do que viagem e diversão. Tudo bem que nem sempre isso é culpa da au pair, porque, na minha opinião, as agências vendem esse programa de forma melhorada e fazem parecer pra gente que vai ser muito mais divertido do que é. Eu já li esse depoimento também de uma outra host mom que falava o seguinte: olha as primeiras perguntas que a au pair fez na entrevista. Quanto da minha passagem você vai pagar? Eu vou ter telefone celular só meu? Tem Wi-Fi na sua casa? Talvez você aí, de novo, ache que, imagina, eu jamais faria isso, mas tem gente que faz. Não sei, porque vive fora da casa mesmo. As au pairs que pensam que estão indo a passeio fazer o programa au pair já são detectadas e desconsideradas rápido. Essa lista não foi feita baseada na minha opinião. Eu sempre tive o costume de ler muitos blogs e conversar muito com famílias, porque eu já tive contato com muitas famílias através do meu trabalho, e essas eram as reclamações mais constantes que as famílias tinham sobre a entrevista e os motivos pelos quais eles acabavam não contratando certas au pairs. Espero que isso tenha te ajudado. Se você vai passar pela entrevista em breve, considere esses pontos, lembre-se de falar das crianças, pratique o seu inglês o melhor que você puder antes da entrevista e antes de ir pra lá, porque isso só vai te ajudar. Segura o plano das férias e entenda, vai lá no blog, leia os posts ou assista outros vídeos e entenda que o programa au pair é muito mais trabalho do que diversão. É isso, espero que tenha gostado, espero que isso tenha te ajudado. Let me know what else I can do for you and see you next time. Boy.